Filha se trancou no quarto após receber um presente do pai. A polícia arrombou a porta e... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Maria, a voz da mãe chamou da sala de estar. Chegou um pacote para você. Maria franziu a testa. Ela não tinha encomendado nada. Correu até a sala e viu a mãe Dona Júlia segurando um pacote embrulhado cuidadosamente em papel envelhecido. No rótulo, a caligrafia era trêmula, remetente, João Santos. Endereço, apagado. Maria percebeu a mão da mãe tremendo levemente ao ler o nome do remetente. Dona Júlia empalideceu, apertou os lábios e virou rapidamente para a cozinha. Mãe! Maria chamou-o. Quem é João Santos? Júlia ficou imóvel por um instante e respondeu rapidamente, e ninguém. Foi engano. Me dá aqui, eu vou jogar fora. Mas Maria apertou o pacote contra o peito. Tá escrito meu nome, mãe, olha. Só vou dar uma olhadinha. Não, Maria. Obedeça a sua mãe. Larga isso. A voz de Júlia foi tão dura que Maria hesitou. Era raro a mãe gritar assim. Maria recuou um passo, abraçando o pacote. Mas, e fala a verdade, mãe. Quem é esse João? Júlia permaneceu em silêncio. Olhou para a filha como se quisesse dizer algo, mas no fim apenas soltou uma frase curta: vê alguém de quem eu não quero falar. Naquela noite, quando Júlia já dormia, Maria tirou o pacote debaixo da cama. Descolou cuidadosamente as fitas adesivas, desdobrando camada por camada de papel, até revelar uma caixa de madeira antiga. Era uma caixa de música retangular, de madeira escura, com entalhes finamente trabalhados, parecia muito antiga. Dentro da tampa havia um bilhete dobrado em 4, com a mesma caligrafia trêmula: vá abra quando estiver sozinha. Maria engoliu em seco, o coração disparado. Olhou para a porta e estava trancada. A mãe dormia profundamente. Ela girou a pequena manivela na lateral da caixa. Uma melodia começou a tocar suave, melancólica, com um toque clássico brasileiro, como se embalasse a alma para um lugar muito distante. Aquele som gelou a espinha da menina. Dentro da caixa não havia mais nada além do forro de veludo roxo desbotado. Nenhuma carta, nenhuma explicação. Maria ficou sentada por muito tempo, ouvindo a música se repetir até que o som lentamente se apagasse. Na manhã seguinte, ela acordou tarde. Ao descer para a cozinha, viu Júlia preparando café junto com um homem de meia idade em uniforme de entregador. Era o seu Gabriel, o carteiro conhecido da vizinhança. Recebeu o pacote ontem à noite? Perguntou Gabriel, com um sorriso amistoso. Assinaram no seu nome certinho. Estranho, veio de um endereço em São Paulo, mas sem telefone. E esse nome, me parece familiar. Júlia se intrometeu, apressada: foi um engano. Não é nada, não é Maria? Maria olhou para a mãe e respondeu em voz baixa: eu fiquei com ele. É, e do meu pai, não é? O ambiente pesou. Gabriel ficou sem jeito. Seu pai? Nunca ouvi. Não se preocupe, Júlia o interrompeu. É um assunto particular. Obrigada por trazer. Maria não disse mais nada. Subiu para o quarto levando a caixa de música. Agora, mais do que nunca, ela estava tomada pela curiosidade. Abriu a caixa de novo e deixou a música tocar. Desta vez não era apenas o som, mas uma sensação. Parecia que alguém sussurrava no ouvido dela a cada nota. Naquela noite, enquanto Júlia preparava o jantar, Maria a observou e perguntou: mãe, você já pensou se eu deveria conhecer meu pai? Júlia deixou a faca cair no chão da cozinha. Nos dias seguintes, Maria mudou completamente. Ela falava pouco, não mostrava mais entusiasmo para ir à escola. Passava horas sentada no quarto, abraçada à caixa de música, ouvindo a melodia repetidamente. Ela não sorria mais. Não perguntava sobre as lições. Quando Júlia entrava no quarto, Maria escondia a caixa debaixo do travesseiro. Você está bem, Maria? Bem, respondeu ela secamente. Você não vai me contar sobre essa caixa? Não tem nada para contar.
Preocupada, Júlia confidenciou seu medo à amiga Beatriz, professora do primário que já havia ensinado Maria na 4ª série. Você acha que a menina pode estar sendo afetada e pelo remetente daquele pacote? Beatriz perguntou. Você sabe quem é o João? Ele me atormentou por 3 anos. Tive que ir à justiça, entregar todas as provas. Lembra? Lembro. Eu vi tudo acontecer. Mas agora, a menina não sabe nada sobre ele. Ela tá no escuro. E ele sabe disso. Ele mandou essa caixa como quem planta uma semente venenosa na cabeça dela. Júlia apoiou a cabeça nas mãos. Eu escondi isso da Maria por tanto tempo, Beatriz. Eu tenho medo, e medo que, se ela souber a verdade, nunca mais confie em mim. Enquanto isso, Maria começou a escrever em um diário. Letras trêmulas, desabafando sua alma. Por que minha mãe nunca me contou a verdade? Fui enganada todos esses anos? Em quem eu posso confiar? Numa tarde, quando Júlia voltou do trabalho na padaria, encontrou a porta do quarto de Maria trancada e sem sinal de vida. Maria bateu à porta. Comprei aquele bolo de que você gosta. Silêncio. Filha. Abre a porta, por favor. Mais silêncio. Júlia tentou a maçaneta trancada por dentro. Seu coração disparou. Bateu mais forte na porta de Maria. Você tá me assustando. O que tá fazendo aí? Dentro do quarto, só o silêncio e a escuridão. Júlia caiu de joelhos diante da porta, as mãos tremendo. Sentia que estava perdendo a filha como se ela estivesse escorregando para um lugar onde Júlia não poderia alcançá-la. A casa que antes era cheia de risos e cheiros de bolo agora estava envolta em sombras e perguntas sem respostas. A caixa de música ainda tocava todas as noites não mais como um ninar, mas como a trilha de um pesadelo crescendo. 2 dias depois, Maria continuava sem sair do quarto. Júlia, exausta, sentou-se ao chão junto à porta, com uma bandeja de comida fria ao lado. Bateu na porta novamente, com a voz embargada. Maria, e você não pode continuar assim. Por favor, só quero conversar. Me escuta, pelo menos uma vez? Nada. Nenhum passo, nenhum som da caixa. Júlia levantou-se de súbito, pegou o telefone e ligou para Beatriz. Vem me ajudar. Ela não sai do quarto há 3 dias. Eu não aguento mais bater na porta. 15 minutos depois, Beatriz chegou. Ela vestia um casaco de lã gasto, trazendo uma sacola de papel com doces os preferidos de Maria. Ela ainda não comeu nada? Júlia balançou a cabeça. Nem água. Beatriz encostou o ouvido à porta e chamou. Maria, sou eu, a tia Beatriz. Lembra de mim? Silêncio. Trouxe aqueles doces que você gosta. Nada. Beatriz suspirou e olhou para Júlia. Chama um psicólogo. Essa caixa não é normal. Ela está sendo controlada por alguma coisa. Júlia apertou os lábios. Se ele colocou mentiras na cabeça dela, e será que já é tarde demais? Naquela madrugada, às 3 da manhã, Júlia acordou assustada. Ouviu um ruído vindo do quarto de Maria. Correu até lá, a porta estava entreaberta. À luz fraca do corredor, viu Maria sentada no meio do quarto, segurando a caixa de música, com o olhar vazio. Maria! Júlia correu, ajoelhou-se ao lado da filha. Ou você tá bem? Maria não respondeu. Os olhos vermelhos, o cabelo todo bagunçado, profundas olheiras. Você não dormiu? Me deixou apavorada. Maria sussurrou, você mentiu pra mim. Júlia ficou sem ar. Eu ouvi. Dentro da caixa, não era só música. Era a voz dele e a voz do meu pai. Maria. Ele disse que você inventou tudo, que você o acusou só para ele não poder me ver. Maria falou como se estivesse em transe ou ele foi preso por sua culpa e para você me roubar dele. Júlia ficou paralisada. Filha, e você não sabe o que aconteceu.
Naquela época. Então por que nunca me contou sobre ele? Porque eu queria te proteger. Ou porque você tem vergonha de ser uma mentirosa? As palavras foram como facadas no peito de Júlia. Maria se levantou, voltou para o quarto e bateu a porta com força. O som do trinco se fechando soou mais uma vez. No dia seguinte, Júlia decidiu chamar um psicólogo em casa, o Dr. Lucas Oliveira, natural de Salvador, pouco mais de 30 anos, experiente em casos de adolescentes em crise. Lucas era alto e magro, com voz profunda e calma. Chegou à tarde, trazendo uma pasta e uma pequena maleta. Você pode me contar tudo desde o início? Lucas perguntou, sentado na sala com Júlia. Ela narrou tudo, o pacote, a mudança de comportamento de Maria, o diário, as vozes na caixa. Lucas escutou atentamente e assentiu. Você ainda tem a caixa? Não. Maria não desgruda dela. Tudo bem. Vou tentar falar com ela. Sem forçar. Em casos assim, o contato inicial tem que ser indireto. Ele se aproximou da porta do quarto de Maria e bateu 3 vezes de leve. Oi, Maria. Eu sou o Lucas. Não vim aqui para te forçar a sair, tá? Só queria conversar, pode ser até pela porta. Nenhuma reação. Sabe, eu também colecionava caixas de música como você. Algumas bem antigas do século XIX. Algumas tinham gravações especiais dentro. Júlia ficou atrás, o coração apertado. Lucas continuou, com a voz leve como o vento, mas sabe, Maria? Algumas dessas gravações foram feitas para induzir sugestões muito perigosas. Se quem escuta não for maduro o suficiente, pode achar que tudo é uma verdade absoluta. Maria sussurrou tão baixo, mas ainda assim Lucas conseguiu ouvir. O senhor está mentindo. A voz dele é real. Não pode ser falsa. Sim, a voz é real. Lucas assentiu. Mas isso não significa que tudo o que ele disse seja verdade. Após um longo silêncio, não houve mais resposta. Lucas voltou para a sala. Essa situação pode se agravar rapidamente. A senhora deveria considerar medidas legais se a menina continuar se isolando. Um quadro grave de depressão pode levar a consequências. Júlia segurou a mão dele. Eu tenho medo de perder minha filha e assim como já perdi a mim mesma por causa dele. Naquela noite, Maria não ligou mais a caixa de música. Júlia ficou acordada a noite toda. Sentou-se e escreveu uma carta não para enviar, apenas para desabafar. Querida Maria. Me desculpe por ter escondido a verdade de você por tanto tempo. Não foi porque quis te enganar, mas porque pensei que, se você não soubesse, não se machucaria. O homem chamado João não é digno de ser chamado de o pai. Ele me agrediu, me fez perder um bebê e depois desapareceu como se nada tivesse acontecido. Eu não tive escolha a não ser levá-lo à justiça. Havia fotos, laudos médicos, testemunhos. Mas ninguém acreditou. Porque ele sabia como manipular as pessoas e até você agora. Eu te amo. Você é a única razão pela qual eu estou viva até hoje. Na manhã seguinte, um cheiro estranho escapava pela fresta da porta do quarto de Maria. Não era cheiro de mofo. Era algo estranho e metálico. Júlia ficou desesperada. Bateu na porta, gritando. Maria! Abre a porta agora. Você está bem? Maria! Nenhuma resposta. Júlia recuou, pronta para correr em busca da chave, quando ouviu uma voz atrás de si. O que está acontecendo? Era o Sr. Miguel, o vizinho do andar de baixo. Ela se trancou no quarto há dias, e agora, tem um cheiro esquisito. Júlia chorava, desesperada. Miguel não fez mais perguntas. Subiu correndo, usou o ombro para arrombar a porta uma vez, 2 vezes, e na terceira tentativa, a porta cedeu. Júlia entrou correndo e seus olhos se arregalaram de horror. Maria estava sentada no meio do quarto, cercada por cadernos e papéis espalhados como se um furacão tivesse passado.
No pulso esquerdo, havia um corte profundo, o sangue já seco, mas o que mais assustava era o olhar da menina vazio, sem vida. Eu já sei de tudo. Maria sussurrou. Eu não quero viver com uma mentirosa. Miguel ficou paralisado. Júlia se ajoelhou, abraçando a filha de Maria. Estou aqui, por favor, não me assuste, não me abandone. Maria murmurou algo ininteligível. Miguel imediatamente chamou uma ambulância. A caixa de música foi apreendida pela polícia enquanto os paramédicos levavam Maria. Júlia seguia ao lado, segurando firme a mão da filha, mas Maria não olhou para a mãe nenhuma vez. A caixa ainda tocava sua velha melodia pela última vez. Centro de Psicologia Infantil de Recife. Sala 208. Maria estava deitada imóvel na cama branca. O pulso enfaixado, os olhos vidrados olhando para o teto vazio. Ao redor, sons distantes e sirenes de ambulância, alto-falantes, rodas de maçãs pelos corredores. A doutora Mariana Ribeiro, psicóloga responsável pelo caso de Maria, entrou junto com o enfermeiro-chefe Pedro Souza. Eles observaram a menina silenciosa, como uma sombra. Ela não falou nada desde que chegou? Pedro perguntou baixinho. Mariana balançou a cabeça. Nenhuma palavra. Também não reage à luz, nem à comida. Mas tem uma coisa. Ela apontou para a caixa de música lacrada numa bolsa, em cima da mesa perto da janela. Ela insistiu para trazer isso. No início a polícia não permitiu, mas depois, para acalmá-la, decidiram manter sob vigilância. Pedro se aproximou e olhou para a caixa. Feita artesanalmente. Parece uma peça de família. Mas essa caixa é o centro da crise. Mariana disse suavemente. Não é só uma caixa de música. Em outra parte da cidade, Júlia sentava-se em frente ao inspetor Guilherme Rocha, numa sala da delegacia. Não me deixam ver minha filha. Júlia soluçava. Eu só queria abraçá-la, dizer que estou aqui. Mas a Maria não quer mais me ver. Calma, Rocha falou, a voz grave com um forte sotaque baiano. Estamos investigando a autenticidade da gravação na caixa. Há indícios de manipulação psicológica grave. Ele morreu, não morreu? Júlia perguntou. Recebemos hoje cedo o relatório de São Paulo. João Santos faleceu há 4 meses, vítima de um AVC. Ninguém reclamou o corpo. Foi cremado. Mas antes disso, ele mandou aquele pacote para sua filha. Júlia apertou as mãos com força. Então ele planejou tudo. Muito provavelmente. Rocha assentiu. E sabia como ferir da maneira mais profunda, e não no corpo, e mais na alma. De volta ao centro de tratamento, Mariana entrou na sala de análise de áudio junto ao engenheiro forense Matheus Pereira. O que essa caixa tem de especial? Matheus perguntou, colocando luvas antes de desmontar as partes sob o forro de veludo. A menina ouvia aquela música por horas todos os dias. Mas a outra parte, a gravação da voz de João Santos, não era reproduzida de maneira convencional. Mariana explicou. Matheus separou a base da caixa. Um pequeno compartimento escondido apareceu, com um antigo dispositivo de armazenamento micro. Ele o retirou cuidadosamente e conectou ao laptop. Depois de alguns minutos de processamento, uma voz masculina ecoou na sala. Filha querida. Se você está ouvindo isso, é porque eu não estou mais aqui. Mas quero que saiba, e eu nunca quis me afastar de você. Matheus levantou a cabeça. Essa voz foi gravada em estúdio profissional. Tem efeito de fundo para criar sensação de proximidade e confiança. Mariana assentiu. Continue. Sua mãe e ela mentiu. Ela inventou histórias, me colocou na cadeia, me impediu de chegar até você. Você viveu numa mentira por 13 anos. Agora, você tem o direito de saber a verdade. Mariana franziu o senho. O tom parece usar técnicas de programação neurolinguística. É feito para induzir confiança e eliminar dúvida. Matheus murmurou, esse tipo de coisa não deveria estar nas mãos de uma criança em formação.
Mariana se levantou. Preciso reportar isso ao diretor médico. Depois, precisamos encontrar uma forma de abordar a Maria, restaurando sua capacidade de confiar. Naquela noite, Mariana decidiu tentar o primeiro passo. Ela foi até o quarto de Maria levando uma prancheta e folhas em branco. Maria sentou-se numa cadeira em frente. Você não precisa falar se não quiser. Mas podemos desenhar, que tal? Maria olhou para ela por um momento, depois virou o rosto. Quando Mariana já ia sair, a menina murmurou. A menina da caixa de música, e não tem olhos. Mariana parou. Por que você disse isso? Eu vejo, e toda vez que fecho os olhos para ouvir. Ela não consegue mais ver nada. Você pode desenhá-la? Maria assentiu levemente. Foi o primeiro sinal de iniciativa da menina em quase uma semana. No dia seguinte, uma reunião de emergência foi convocada no centro, com a presença da diretora médica Larissa Carvalho, uma das maiores especialistas em psicologia infantil do sul do Brasil. Ela já havia tratado centenas de casos de crianças traumatizadas por familiares. Mariana apresentou o caso de Maria, a agravação e o comportamento anormal. Larissa franziu a testa. Parece um tipo de manipulação emocional combinada com sugestão indireta. João Santos, e esse nome não me é estranho. Você conhece ele? Mariana perguntou. Larissa assentiu. Em 2015, fui consultora em um caso de um professor acusado de abuso emocional de alunos. Não houve provas suficientes para condená-lo, mas o padrão de sugestão emocional e manipulação era muito claro. Era ele. A sala ficou em silêncio. Larissa se levantou. Vou assumir pessoalmente a terapia de Maria. No primeiro dia com Maria, Larissa não trouxe documentos, nem fez perguntas. Apenas sentou-se ao lado da cama da menina, abriu um caderninho e começou a desenhar. Maria espiava os traços simples do desenho de uma garota parada entre dois caminhos. Um levava para o sol. O outro, para uma estrada escura com a caixa de música no meio. O que a senhora está desenhando? Maria perguntou. Estou desenhando você. Larissa respondeu. E as escolhas que você tem diante de si? Maria hesitou. Mas, e se o caminho da caixa de música já tiver sido escolhido? Nunca é tarde para escolher de novo. O que importa é ter coragem para olhar para os dois caminhos. Maria apertou o cobertor contra o peito. E se meu pai era uma pessoa má, por que ele falava com uma voz tão doce? Porque os mais perigosos não gritam. Larissa respondeu. Eles sussurram. Maria chorou. Ao mesmo tempo, Júlia foi chamada à delegacia para receber o relatório final da perícia. O inspetor Rocha entregou a ela o registro dos depoimentos, fotos antigas das lesões, a sentença suspensa de João por violência doméstica, e a decisão de arquivamento do caso de abuso de 2015, após a principal testemunha, uma aluna do 9º ano, ter retirado a denúncia de forma repentina. Ela está atualmente em Santa Catarina, e conseguimos restabelecer contato. Ela está disposta a testemunhar, se necessário, disse Rocha. Júlia olhou para a velha foto de si mesma, rosto machucado, lábios partidos, olhos cheios de desespero. Ficou imóvel. Anos haviam se passado, mas a dor ainda permanecia. Maria precisa saber, ela murmurou. Deixaremos a doutora Larissa decidir o momento adequado, respondeu Rocha. Júlia ergueu os olhos. Não preciso que minha filha me perdoe. Só preciso que ela entenda que eu a protegi a qualquer custo. Desde que a gravação da caixa de música foi vazada, as redes sociais entraram em ebulição como nunca antes. Uma conta anônima publicou o áudio com a legenda: ouçam a voz de um pai que teve seu direito de ser pai roubado por 13 anos. O vídeo se espalhou como fogo. Dezenas de milhares de compartilhamentos. Comentários inflamados, revoltados, muitos jurando descobrir quem é a mãe cruel dessa história. Não demorou muito para que a internet rastreasse a identidade de Júlia Pereira, a mãe solteira que vivia em Recife e trabalhava na padaria Pão da Vida. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar como de costume, Júlia encontrou a loja em silêncio absoluto.
O proprietário Sr. Matias Fernandes se aproximou com expressão desconfortável. Júlia. Ele disse em voz baixa ou você deveria tirar uns dias de folga. Eu não entendo. Recebemos centenas de ligações, mensagens, ameaças de boicote se você continuar aqui. Me desculpe. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Você acredita em mim, Matias? O homem não respondeu. Apenas virou as costas. Naquela noite, 2 adolescentes encapuzados apareceram em frente à casa de Júlia, carregando uma lata de tinta vermelha. Eles picharam o portão. Monstro de mãe. Júlia ouviu as risadinhas e os passos apressados fugindo. Saiu correndo, paralisada ao ver as palavras vermelhas como sangue manchando a pintura branca. Uma vizinha, Dona Camila Gomes, abriu a porta de sua casa em frente, olhando com desprezo. Eu nunca imaginei que alguém como você pudesse viver em um bairro decente como este. Júlia olhou para ela sem responder. Apenas pegou um pano úmido e tentou limpar a tinta, mas quanto mais esfregava, mais o vermelho se espalhava. 3 noites depois, Júlia rolava pelo Facebook. As mensagens surgiam em sua tela, uma após outra. @Henrique Lima. Você destruiu a alma da sua filha. Deveria estar presa. @Luna_Barbosa. Vi o vídeo da Maria desenhando a menina sem olhos. O que você fez para feri-la desse jeito? @Padre por Justiça. Rezem pela alma do pai inocente, que foi roubado de tudo. Júlia desligou o computador. Já não tinha mais lágrimas para chorar. Ela ligou para Beatriz. Sua voz tremia. Você acha que eu errei? A voz de Beatriz estava embargada. Eu nunca acreditei que João fosse inocente. Mas agora a pressão pública é muito forte e você precisa resistir. Resistir para quê, se nem minha filha quer me ver? Porque ela ainda está viva. E você é a única com coragem suficiente para puxá-la de volta do abismo. No centro de tratamento, Maria começou a apresentar reações mais violentas. Toda vez que alguém mencionava a mãe, ela chorava, batia a cabeça contra a parede e se encolhia como um pequeno animal ferido. Mariana anotou. Reação extrema de negação, possivelmente resultado de profunda indução sugestiva. Figura paterna idealizada, enquanto a imagem materna foi severamente distorcida. Larissa Carvalho decidiu mudar a estratégia de abordagem. Entrou no quarto de Maria, trazendo uma carta curta, sem nome de remetente, escrita com uma caligrafia suave. Maria, trouxe um jogo para nós. Vou ler a carta, e você tenta adivinhar quem escreveu, ok? Maria assentiu em silêncio. Larissa abriu a carta e leu, devagar. Quando você era pequena, eu escrevia seu nome com batom no espelho, para que toda manhã, ao acordar, você pudesse vê-lo. Você me perguntou por que eu não usava caneta, e eu disse, porque quero que veja que o amor que sinto é o mais bonito como o batom vermelho da mamãe. Maria ergueu os olhos. Brilhavam de emoção. Você consegue adivinhar? Larissa perguntou. Maria mordeu os lábios. Eu lembro daquele dia e ri muito. Mas agora eu não sei mais em que acreditar. Eu não estou pedindo para você acreditar. Apenas para se lembrar de memórias verdadeiras não desaparecem, mesmo que alguém tente te fazer esquecer. Maria virou o rosto, mas suas mãos tremiam. Era a primeira reação emocional relacionada a uma lembrança não sobre o pai roubado, mas sobre a mãe que a beijava na testa todas as manhãs. Na manhã seguinte, na delegacia, Matheus Pereira, o engenheiro de áudio, apresentou o laudo técnico ao inspetor Rocha. Analisamos a gravação da caixa de música. Além da voz principal, havia uma camada sonora secundária, um som de baixa frequência repetindo: confie no seu pai, você precisa saber a verdade. Está me dizendo que isso é uma forma de sugestão subliminar? Rocha perguntou. Exatamente. Parecido com técnicas de subliminal message usadas em publicidade, mas muito mais perigoso quando aplicado a crianças. É suficiente para caracterizar dano psicológico? Para um menor de idade? Mais do que suficiente.
Rocha assentiu com seriedade. Prepare o dossiê para o Ministério Público. Quero que o nome de João Santos mesmo morto seja registrado como criminoso. Naquela tarde, Júlia foi chamada ao centro de tratamento por Larissa. Sentou-se em uma sala de observação, onde podia ver Maria através de um vidro espelhado, mas a menina não podia vê-la. Larissa entrou no quarto de Maria, levando a caixa de música agora sem o dispositivo de som. Maria, disse ela, eu tenho um pedido, vá abra a caixa, pela última vez. Maria hesitou. Depois, lentamente, abriu a tampa. Apenas o som seco da engrenagem girando. Sem música. Sem voz. Não tem nada, e acabou. Maria sussurrou. Porque a verdade não estava dentro da caixa. Larissa respondeu, ou ela está dentro do que você sente. Escreva. Escreva tudo. Maria permaneceu em silêncio. Então, pegou um lápis e começou a escrever. A primeira linha foi: naquele dia, minha mãe ficou 3 horas do lado de fora da porta, só chamando meu nome. Linha por linha, as lembranças afloraram como um rio rompendo a represa. Memórias soterradas sob o engano estavam voltando. Júlia, do outro lado do vidro, chorava sem parar. Pela primeira vez, viu Maria escrever sobre ela não com ódio, mas com lembrança. Naquela noite, surgiu uma nova conta nas redes sociais, @Justicia para Lúcia. A página divulgava uma análise detalhada do áudio, confirmada pelo Centro de Psicologia Infantil de Recife. A gravação contém elementos de manipulação mental voltados a menores, representando risco grave de dano neurológico. Os comentários começaram a mudar. @Madre Solidária. Se foi sugestão subliminar e a mãe é a verdadeira vítima. @André Silva 89. Já julguei uma mãe sem conhecer a história. Peço perdão. No entanto, para Júlia, esses pedidos de desculpas não apagariam os dias que passou vivendo no inferno. Ela só desejava uma coisa: que Maria voltasse para ela, não por influência de ninguém, nem por ordens de Larissa, nem da polícia, e mais porque o coração da menina reconhecesse que a mãe nunca a havia abandonado. Eu pensava, e se meu pai fosse bom, por que minha mãe teria escondido a verdade? Maria olhou para a folha em branco diante dela, a voz calma. Larissa, sentada em frente, respondeu com serenidade: vi agora, o que você pensa? Maria hesitou e respondeu baixinho: acho que, e talvez minha mãe não seja perfeita, e mais não é má. Larissa sorriu suavemente. Essa frase carrega muito significado, Maria. Porque para dizê-la, você precisou ter coragem para olhar para ambos os lados. Maria olhou para suas próprias mãos, dedos finos e frágeis, que um dia tremeram de medo e se agarraram à caixa de música como se fosse seu único apoio. Agora, e ela a havia deixado para trás. No escritório, Larissa organizava todos os documentos do caso sobre a mesa. Ao mesmo tempo, chamou um colega para colaborar na investigação, o Dr. Rafael Costa, psicólogo forense e professor da Universidade de São Paulo, também seu velho amigo de faculdade e especialista em casos extremos de manipulação mental. Rafael era um homem alto e magro, usava óculos redondos e tinha uma voz grave e precisa. Depois de revisar todo o material, levantou os olhos para Larissa com expressão crítica. Você tem certeza de que essa gravação foi feita por João antes de morrer? Quase certeza. O áudio foi gravado em equipamento semiprofissional, cerca de 2 a 3 semanas antes do AVC. Rafael acariciou o queixo. Isso não é um simples testamento. É um roteiro de manipulação, tem estrutura, objetivo e um ponto de chegada. Ponto de chegada. A menina. Rafael apontou para a foto de Maria. Uma vítima que nunca conheceu o pai, emocionalmente vulnerável, perfeita para legitimar uma vingança doentia. Larissa ficou em silêncio. Rafael prosseguiu: a gravação usa gatilhos emocionais potentes. Culpa, ternura, desconfiança. É a fórmula clássica para destruir uma personalidade em formação. E o resultado foi uma criança que tentou se autodestruir. Larissa murmurou. Rafael assentiu. Você precisa revirar o passado, inclusive os arquivos que ficaram esquecidos.
Com uma autorização especial do tribunal, Larissa e a advogada do centro Dona Dolores Martins começaram a acessar os antigos documentos relacionados a João Santos. No arquivo judicial de Recife, Dolores puxou um grosso volume de capa vermelha já amarelada, com o título de Investigação Preliminar de 2015 réu João Santos acusação de abuso de aluno. Larissa folheou página por página. Havia depoimentos desconexos de uma aluna anônima, descrevendo em detalhes comportamentos inapropriados na sala de aula, mensagens sugestivas enviadas por um número desconhecido e cópias de e-mails. Por que o caso foi arquivado? Larissa perguntou. Dolores apontou para uma linha. Queixosa retirou a denúncia. Provas insuficientes para a condenação. Por quê? Larissa franziu a testa. Normalmente, ou por pressão social, ou por suborno, ou por ameaça, respondeu Dolores. Larissa pegou o telefone e ligou para o inspetor Rocha. Preciso entrar em contato com a aluna desse caso. Após algumas horas, Rocha forneceu o nome verdadeiro, Rafaela Mendes, atualmente morando em Vitória. O que ela te disse na época? Larissa perguntou. Ela tinha apenas 14 anos. Estava apavorada. Mas já adulta, ela enviou uma carta à polícia de São Paulo no ano passado, dizendo que ainda guarda as mensagens originais. No dia seguinte, Rafaela apareceu numa chamada de vídeo. Sua voz tremia um pouco, mas seu olhar era firme. Eu ainda me lembro daquele dia. Ele me levou para a sala de aconselhamento, acariciou meu cabelo, colocou a mão nas minhas costas. Eu chorei de medo. Por que você retirou a queixa? Larissa perguntou. Ele mandou uma carta para minha mãe. Ameaçou divulgar fotos pessoais que eu tinha enviado na internet. Minha mãe entrou em pânico e me mandou ficar quieta. Mas agora, eu não tenho mais medo. Larissa apertou o punho. Você estaria disposta a testemunhar se o caso fosse reaberto? Sim. Rafaela assentiu. Para que ele nunca mais assombre outra criança. Com o apoio de Rafaela e as novas provas, Larissa e a advogada Dolores entraram com um pedido para reabrir a investigação, argumentando que João Santos tinha um histórico de abuso psicológico sistemático, e que o envio da caixa de música foi um ato de vingança após ser afastado da filha. No tribunal, o advogado da Secretaria de Justiça, Sr. Álvaro Ribeiro, leu o resumo em voz firme. Concluímos haver indícios claros de conduta criminosa nas ações do falecido João Santos. Embora não seja possível processar um falecido, solicitamos o reconhecimento formal de sua conduta como um perigo grave à saúde mental de menor de idade, além da remoção de todo o conteúdo calunioso contra a dona Júlia Pereira das plataformas digitais. Júlia sentou-se na parte de trás, atônita. Era a primeira vez que ouvia seu nome ser reconhecido como vítima e não como ré. Naquela tarde, Larissa retornou ao centro de tratamento. Maria estava desenhando no pequeno pátio. Ao ver Larissa, a menina se levantou. A senhora acredita que eu possa me recuperar? Maria perguntou. Larissa sorriu. Ninguém nasce quebrado. Existem apenas rachaduras esperando para serem curadas. Maria apertou os lábios. Quero ver minha mãe. Larissa assentiu. Vamos organizar. Mas apenas quando você estiver realmente pronta. Maria olhou para o céu. Não sei se consigo abraçá-la. Mas quero ouvir a voz dela e não através de uma porta trancada. Naquela noite, Júlia recebeu uma ligação de Larissa. Maria quer te encontrar. Mas desta vez, não como paciente. Como alguém que precisa ouvir. Júlia chorou. Eu só preciso de uma chance. Por menor que seja. A menina não precisa de uma mãe perfeita, Júlia. Ela precisa de alguém que não a abandone quando tudo desmorona. Júlia apertou o telefone nas mãos. Pela primeira vez em semanas, olhou-se no espelho e não viu mais a mãe monstro, mas uma mulher que havia caído e ainda assim se levantou para buscar a filha. Sala de terapia número 4. 16 horas da tarde. Júlia entrou, as mãos cerradas, o olhar carregando a tempestade acumulada em semanas. Larissa tocou suavemente seu ombro.
Nos primeiros 5 minutos, você não dirá nada. Deixe Maria te observar como um ser humano, não como uma acusada. Júlia assentiu. Entendi. Maria estava sentada do outro lado da sala, a luz amarela filtrada pela janela projetava sua sombra na parede. Ao ver Júlia, ela encolheu-se levemente, mas não desviou o olhar. Júlia sentou-se na cadeira em frente, mantendo a distância combinada. 5 minutos se passaram em silêncio. Então Maria falou, quase num sussurro. Eu já quis que a senhora desaparecesse. Júlia mordeu o lábio até sangrar, mas manteve o olhar suave. Eu achava e que a senhora não merecia ser mãe. Júlia assentiu levemente. Você tem todo o direito de pensar isso. Maria olhou diretamente para a mãe. A senhora mentiu para mim? O ar ficou pesado. Júlia respirou fundo. Menti. Maria apertou as mãos com força. Mas não para te ferir, a voz de Júlia vacilou. Era porque eu não sabia como lidar com um passado que eu só queria enterrar. Maria suspirou forte. Ele dizia, e que a senhora destruiu nossa família. Júlia ficou em silêncio por um momento. Então tirou uma foto antiga do bolso e a entregou a Larissa, que a passou para Maria. Maria segurou a foto. Era Júlia, olhos roxos, lábios partidos, as mãos segurando o ventre mas ainda tentando olhar para a câmera com alguma dignidade. Maria arregalou os olhos. O que é isso? 3 dias depois que seu pai me agrediu com um copo de vidro porque eu me recusei a assinar uma carta de perdão no caso de assédio contra uma aluna. Júlia disse, palavra por palavra, como se cortasse a própria carne. Ele foi alguém que eu amei, Maria. Mas amar não significa aceitar ser destruída. Maria tremia. A foto caiu de suas mãos. Me desculpe por não ter contado antes. Você era muito pequena. Quando perguntava sobre seu pai, eu dizia ele foi embora, foi a primeira mentira. Depois continuei em silêncio, e porque temi que, ao saber a verdade, você me odiasse para sempre. Maria murmurou, mas a senhora não podia esconder para sempre. Não. Júlia respondeu, lágrimas nos olhos. E eu errei em escolher o silêncio ao invés da verdade. Mas eu nunca escolhi deixar de te amar. Nem por um segundo. Maria abaixou a cabeça. As lágrimas caíam em suas mãos trêmulas. Larissa se aproximou, oferecendo um lenço de papel. Maria enxugou as lágrimas e olhou para a mãe. Eu não sei mais o que é verdade, e tudo está tão confuso. Júlia levantou-se, deu um passo, e parou. Não quero que me perdoe agora. Só peço uma coisa, e não deixe a voz de um morto definir o resto da sua vida. Essas palavras atravessaram o ar como um sopro. Maria ficou imóvel. Olhou para a mãe e, de repente, chorou de forma descontrolada. Júlia aproximou-se, não a tocou, apenas ajoelhou-se diante dela. Maria estendeu a mão, tocando de leve os cabelos da mãe. Eu não sei se consigo te abraçar agora. Mas, e eu não te odeio mais. Júlia chorou junto. Naquele momento, ninguém falou mais nada. Apenas suspiros entrecortados e uma ligação invisível se restabelecendo frágil, mas forte o suficiente para resistir até a fúria do mundo. Na manhã seguinte, a mídia divulgou oficialmente o resultado da investigação. Polícia de Recife confirma que a gravação da caixa de música contém elementos de manipulação psicológica e foi projetada para induzir pensamentos negativos em menores. João Santos, já falecido, foi identificado como o autor do material e o responsável pelo envio à filha com intenção de vingança. A televisão mostrou parte da coletiva de imprensa do inspetor Guilherme Rocha. Estamos em processo de remoção de todos os conteúdos caluniosos contra a dona Júlia Pereira das plataformas digitais. Indivíduos que ultrapassaram os limites legais nas ofensas públicas também serão investigados. Em casa, Júlia desligou a TV, sentou-se à mesa, com um copo de chá quente nas mãos, ao lado de Beatriz. Eu nunca imaginei que um dia meu nome seria limpo e na televisão, disse ela, com um sorriso amargo. Beatriz apertou sua mão. Mas você ainda tem Maria. E ela escolheu voltar.
Júlia olhou para o quarto da filha. A porta estava entreaberta. Maria estava escrevendo em seu diário. Seus olhos já não pareciam tão opacos. O verde acinzentado parecia brilhar sob a luz do sol da manhã. Uma semana depois, na última sessão de terapia com Larissa, Maria trouxe um caderno. A senhora quer que eu compartilhe algo hoje? Larissa perguntou. Maria assentiu e abriu o caderno. Escrevi tudo o que lembro da minha mãe. Não o que ouvi dos outros. O que eu vivi. E então começou a ler. Mamãe já queimou um bolo só para me fazer rir. Mamãe já me carregou no colo por 2 quilômetros porque torci o pé no parque. Mamãe já ficou acordada 3 noites seguidas vigiando minha febre. Mas também já chorou sozinha atrás da porta do banheiro. Já ficou em silêncio a noite inteira sem saber como contar a verdade. Eu já odiei minha mãe. Mas agora vejo apenas uma mulher que se queimou para aquecer sua filha pequena. Larissa se emocionou. Essas não são apenas memórias. São maturidade. Maria sorriu suavemente. Vou guardar este caderno. Como prova de que superei a caixa de música. À tarde, Júlia e Maria sentaram-se na pequena varanda, de onde se via o Parque Verde, o mesmo onde costumavam passear aos sábados. Maria se virou para a mãe. Mãe? Sim. Se você fosse escrever uma história, por qual frase acha que deveria começar? Júlia sorriu. Depende de você. Mas eu começaria com: era uma vez uma menina que acreditava que o mundo só tinha 2 cores, preto e branco. Maria assentiu. Eu começaria com: até que ela descobriu que algumas coisas cinzentas e carregavam luz. Júlia segurou a mão da filha. E onde está essa luz? Maria apertou a mão da mãe. Na coragem de enxergar a verdade. O vento soprava levemente. O cheiro de jasmim subia do jardim. Júlia apoiou a cabeça no ombro da filha. Pela primeira vez, depois de tantos dias de sofrimento, sentiu que já não era julgada. Maria tinha visto tudo com o coração, não apenas com os ouvidos. Naquela noite chuvosa de meio de mês, o som das gotas batendo no telhado metálico do centro de tratamento soava como o suspiro pesado de uma alma ainda não curada. Maria estava deitada na cama, olhando fixamente para o teto. Ao lado dela, Larissa sentada, lia um trecho do novo diário que a menina começara recentemente. Você escreveu: todas as noites, ainda vejo ele parado ao pé da cama, como uma sombra. Mas ele não sorri, apenas observa. Larissa parou, depois perguntou suavemente: você ainda ouve sons? Maria assentiu. Quando fecho os olhos, aquele som volta. Como se fosse um chamado. O chamado de alguém que já morreu. Maria, não merece que você abandone quem ainda está vivo. Maria não respondeu. Virou-se para a parede, puxou o cobertor sobre a cabeça. Na manhã seguinte, Júlia chegou ao centro com o coração apertado. Encontrou-se com Larissa no escritório. Vejo que ela ainda não soltou de verdade. Larissa falou diretamente. Maria está na linha divisória. Um empurrão a mais, ela vai ou para a luz ou para o abismo. Júlia ficou em silêncio. Então, e o que fazer? Larissa entregou um envelope marrom. Aqui estão os documentos sobre a morte de João. Cópia da carta de despedida, laudo psiquiátrico. Ele foi obrigado a passar por tratamento psicológico em 2016. E eu devo mostrar tudo para Maria? Sem forçar. Mas deve ser você a contar. Se ela não ouvir da sua boca, a ferida nunca vai cicatrizar. Júlia segurou o envelope. As folhas pareciam pesar mais do que qualquer sentença que já carregara. Naquela noite, no quarto de terapia, Maria organizava folhas de diário na parede, formando a imagem de uma árvore cada galho, uma lembrança. Quando viu Júlia entrar, Maria virou o rosto, mas não se afastou. Você pode não me olhar. Mas eu vou falar. Júlia começou, com a voz grave. Sobre coisas que nunca tive coragem de dizer.
Maria permaneceu em silêncio, mas seus olhos espiavam através do espelho da penteadeira. No dia em que João foi condenado à pena suspensa por me agredir, ele escreveu uma carta ao tribunal, dizendo que eu era paranoica. Se fez passar por vítima de uma conspiração. E pouco depois, ele mergulhou em colapso psicológico. Júlia colocou uma cópia do laudo sobre a mesa. Maria não se mexeu. Ele desenvolveu uma obsessão em restaurar a verdade. E quando viu que não conseguiria legalmente, encontrou outro jeito. Júlia tirou a última carta de João enviada a um companheiro de cela chamado Tiago Almeida, que a entregou à polícia depois que soube da internação de Maria. Não preciso vencer no tribunal. Só preciso que a menina cresça e vire as costas para aquela mulher. Assim, vencerei para sempre. Maria se levantou de repente. Não quero mais ouvir. Você precisa ouvir. Júlia apertou as mãos, seus olhos duros como aço. Se não, passará a vida acreditando numa voz morta, em vez de olhar nos olhos de quem ainda está aqui. Maria cambaleou para trás. Estou cansada e quero paz. Ela saiu correndo do quarto, esbarrando em Lucas, o médico de plantão noturno. Maria. Lucas chamou-o. Você não pode sair da ala de tratamento. Mas a menina já atravessava o corredor. A chuva caía torrencialmente. Sirenes de ambulância e as luzes dos postes criavam um mundo distorcido. Maria correu em direção à cerca que separava o centro do campo aberto onde um dia dissera querer o sumir para que tudo ficasse em silêncio. Júlia correu atrás, os pés encharcados na lama. Maria! Por favor, não! A menina parou no meio do mato, cobrindo os ouvidos com as mãos. Mamãe diz que ele estava errado mas ele me amava. Pelo menos, e ele deixou algo. A senhora não deixou nada além de silêncio. Júlia se aproximou, tremendo. Se você quiser, eu me calo. Mas antes, me deixe te abraçar uma última vez. Maria gritou, não. Não me toque. Eu quero que tudo acabe. Sirenes de polícia ecoavam ao longe. Alguém do centro já havia chamado ajuda. Larissa e Lucas estavam vindo. Maria desabou sobre a grama, agarrando as ervas daninhas como se precisasse de algo real para segurar. Júlia ajoelhou-se ao lado, sem tocá-la, e falou baixinho. No dia em que você nasceu, eu prometi que ninguém jamais te machucaria. Ninguém, nem mesmo quem te gerou. Maria arfava. Então por que a senhora se calou por 13 anos? Porque eu achava que uma criança não deveria crescer com medo. Júlia engasgou. Mas eu errei. Eu deveria ter contado. Para que você mesma escolhesse o que era certo ou errado. Maria chorava. Eu não sei mais quem eu sou. Júlia sussurrou, você é Maria. A menina que perguntava por que a chuva tinha cheiro de terra. A que escreveu um poema para mim com apenas 4 linhas. A filha que eu teria dado tudo para proteger. Larissa segurou o braço de Lucas. Não intervenha. Este é o momento crucial. Maria olhou para a mãe. A chuva encharcava ambas. Júlia não usava guarda-chuva nem casaco, apenas permanecia ali, vulnerável, com a verdade exposta. Então, você pode prometer uma coisa? Diga. Se um dia eu enfraquecer, você promete não me abandonar? Júlia chorava. Eu já te abandonei em pensamento. Mas agora estou aqui. E não vou mais embora. Maria se atirou nos braços da mãe, chorando como uma criança que pela primeira vez experimenta amor sem condições. 3 dias depois, Maria concordou em reescrever toda a sua história em forma de diário terapêutico. Ela não omitiu nomes, não escondeu, nem maquiou. Larissa leu as últimas linhas e sorriu. A verdade talvez nunca seja uma música agradável. Mas se tivermos coragem de abrir a caixa da dor pela última vez, encontraremos o som verdadeiro, entrecortado, imperfeito. Mas é o nosso som. E de mais ninguém. Júlia e Maria deixaram o centro de tratamento numa manhã de sábado.
Antes de irem, Lucas entregou a Maria uma réplica da caixa de música agora sem o dispositivo de gravação, apenas com o mecanismo original. Guarde-a. Mas não escute com os ouvidos. Escute com o coração. Maria sorriu, abraçando Lucas de leve. Obrigada, tio, e por não ter brigado comigo aquele dia. Lucas fingiu resmungar. Só quase. O carro levando mãe e filha partiu, deixando para trás a chuva da noite, os corredores brancos e o quarto 208 onde uma alma pequena havia tocado o fundo do poço e subido novamente. Maria olhava para frente, agarrando seu diário. Não havia mais caixa de música. Não havia mais sussurros mortos. Só havia a sua própria voz pela primeira vez, límpida. Uma semana depois de deixar o centro, Maria e a mãe mudaram-se para Florianópolis. O pequeno apartamento da tia Clarissa ficava perto da praia, onde o vento sempre carregava cheiro de sal e o som das ondas era tão constante quanto um batimento cardíaco. Maria ficou diante da janela, os olhos voltados para o mar distante. Ela sussurrou, acho que aqui, e eu não vou mais ouvir a voz dele. Júlia colocou a mão no ombro da filha. É, aqui, e só restamos nós. Sem fantasmas. Maria sorriu levemente, mas seus olhos ainda carregavam insegurança. Tia Clarissa entrou, trazendo 2 copos de suco de laranja. Maria, bebe um pouco. Está muito magrinha. Obrigada, tia, disse Maria, educadamente, ainda tímida. Clarissa disse baixinho a Júlia, enquanto Maria ia até a varanda, ela precisa de tempo. Mas você fez a coisa certa. Júlia assentiu. Só espero que nada volte. Naquela noite, na pequena sala de estar, Júlia abriu o notebook e viu um e-mail de Larissa Carvalho, marcado como urgente. Querida Júlia. Esta noite, o jornal Folha de São Paulo publicará uma série de reportagens exclusivas sobre João Santos baseadas em documentos liberados, no depoimento de Rafaela Mendes e nos arquivos médicos. Será a primeira vez que a verdade completa virá a público. Prepare-se emocionalmente, a opinião pública pode mudar muito rápido. Júlia releu várias vezes. Olhou para Maria, deitada no sofá, lendo um livro. Ela ainda era Maria, mas agora mais silenciosa, mais madura e mais vulnerável. Na manhã seguinte, todos os jornais online do Brasil publicaram em destaque o verdadeiro rosto de João Santos, professor, criminoso e manipulador psicológico da própria filha antes de morrer. Maria viu a manchete enquanto navegava em seu tablet. Parou, o coração disparado. Júlia se aproximou, viu a tela e disse: Se você não estiver pronta, eu desligo. Maria balançou a cabeça. Não. Eu quero ler. A matéria era longa, dividida em várias partes. Acusações de abuso contra alunas que foram abafadas. Laudo psiquiátrico apontando transtornos de personalidade manipulativa. A carta de despedida insinuava claramente a intenção de destruir a reputação de Júlia. A caixa de música e a maneira como ele fabricou provas ou falsas para manipular as emoções de Maria. Um trecho da carta fez Maria arrepiar. Eu posso morrer, mas a menina viverá com a certeza de que a mãe é uma traidora. E assim, eu serei imortal. Maria colocou o aparelho de lado. Ele não me amava. Júlia segurou a mão da filha, sem dizer nada. Maria apertou ainda mais os dedos da mãe, como se buscasse um calor real. Mamãe, Maria sussurrou, eu me sinto enojada por já ter acreditado mais nele do que na senhora. Júlia se emocionou. Você não precisa se odiar por isso. Você era apenas uma criança que precisava ser amada e ele se aproveitou disso. Maria assentiu, com a voz mais firme, então eu não vou deixar que ele tome conta de mim mais. Nem com palavras, nem com lembranças, nem com nenhuma música. À tarde, Clarissa ligou a TV enquanto o noticiário das 18 horas exibia a matéria de sociedade. Antes visto como vítima, João Santos agora é considerado perigoso. O caso está encerrado, mas o público começa a se perguntar quem realmente sofreu nesta história. As pessoas que antes haviam insultado Júlia nas redes agora escreviam @Luísa Marbella.
Eu pensava que ela era uma péssima mãe. Na verdade, ela suportou tudo em silêncio. @educador justo. Como professor, sinto vergonha de ter acreditado no pai amoroso. Ele era um abusador. @Letícia_Moura_official. Eu sou uma sobrevivente. E estou com Maria. Nós sobrevivemos. Maria leu essas mensagens. Cada palavra era como um pequeno prego fechando o caixão da ilusão que João havia construído em sua mente. Quero reescrever. Maria disse. Reescrever o quê? Júlia perguntou. Toda a história. Com a minha voz. Não a da mãe, nem a dos médicos, e a minha. Júlia assentiu. Não vou interferir. Mas se quiser ajuda com a gramática, estarei aqui. Maria sorriu. Nos dias seguintes, Maria começou a escrever todos os dias. Primeiro à mão, depois digitava. Ela contava sobre a caixa de música, as noites sem dormir, as vezes em que quis desaparecer, até a vez em que correu para o campo em meio à tempestade. Não quero transformar a história em tragédia. Maria disse para a tia Clarissa. Quero que seja uma jornada. Clarissa acariciou o cabelo da sobrinha. Então você precisa dar um nome para ela. Maria sorriu. Vai se chamar O Som da Verdade. Algumas semanas depois, a doutora Larissa ligou para Maria em vídeo. Como você está? Larissa perguntou. Ainda tenho medo do escuro. Mas agora eu acendo a luz sozinha, não preciso mais da minha mãe do lado de fora. Larissa sorriu. Isso é sinal de recuperação. Maria inclinou a cabeça. A senhora fica triste porque eu não estou mais no centro? Não. Porque eu não curei você. Você se curou. Eu só segurei o espelho para você se enxergar. Maria riu, depois ficou pensativa. Doutora Larissa, e se um dia eu quiser ser como a senhora, eu preciso ser muito boa? Larissa respondeu com seriedade: não precisa ser boa. Só precisa ter coragem de não temer as lágrimas dos outros. E paciência para esperar que eles mesmos as enxuguem. No mês seguinte, a escola de Florianópolis aceitou oficialmente Maria de volta. No primeiro dia de aula, ela usava uma camisa branca, levava uma mochila de couro marrom antiga e carregava um maço de folhas impressas ainda não publicadas, mas já o primeiro livro da sua vida. Na sala, um colega chamado Bruno Rodrigues virou-se e perguntou: Você escreveu um livro mesmo? Maria assentiu. Sobre o quê? Sobre uma caixa de música que quase me fez desaparecer, respondeu ela, sem desviar o olhar. Bruno sorriu. Corajosa. Eu acho que não teria conseguido. Maria também sorriu. Eu também achava que não conseguiria. Mas eu sobrevivi. E agora eu escrevo para quem ainda não conseguiu. Bruno levantou a mão e deu um toque de punho no dela. O sinal de entrada tocou. Maria sentou-se, abriu o caderno e escreveu na primeira linha. A verdade não está no que vemos, mas na coragem de procurar por ela. Ela não temia mais o silêncio. Porque agora, no silêncio, já não ouvia a voz velha de um morto, mas a voz nova dela mesma. Em uma manhã ensolarada à beira-mar de Florianópolis, Maria sentou-se em um banco do parque, ao lado de Júlia e da tia Clarissa. A brisa marinha agitava seus cabelos castanhos macios, trazendo o aroma salgado e o som suave das ondas. Júlia segurava o jornal mais recente, o Diário de Florianópolis, com uma matéria em destaque na capa. Maria Pereira, a menina que escreveu luz a partir da escuridão. Maria ficou vermelha ao ver sua foto na primeira página. Eles exageraram. Eu só escrevi o que vivi. Clarissa brincou: se você for ainda mais modesta, a repórter vai chorar. Ela disse que nunca entrevistou alguém tão serena e verdadeira. Júlia alisou os cabelos da filha. Tenho orgulho de você. Não por causa da matéria. Mas porque você escolheu contar a verdade mesmo que a verdade tenha te machucado tanto. Maria encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu só, e não quero que outras pessoas sejam enganadas como eu fui.
Júlia sussurrou, você salvou a si mesma. E talvez, esteja salvando muitos outros. Na nova escola, Maria começou a ganhar destaque entre os colegas não pela polêmica, mas pela coragem. Foi convidada para ler parte de sua obra nas aulas de literatura. Um dia, o professor de português Felipe Rocha, um homem de meia idade vindo de Salvador, convidou Maria para compartilhar algo com a turma. Pode ler qualquer trecho que quiser, ele disse. Não precisa ser longo. Só precisa ser verdadeiro. Maria se posicionou diante da turma, com seu manuscrito encadernado. Abriu no meio. Por muitas noites, ouvi uma voz me dizendo que eu havia sido traída, que era uma vítima, que deveria pagar pelo erro dos outros. Mas hoje, escolho não ouvir mais. Porque entendi que, às vezes, quem mais se machuca é quem mais machuca. E eu não preciso de vingança. Eu preciso de liberdade. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir uma caneta caindo. Após alguns segundos, a turma aplaudiu. Bruno, colega ao lado de Maria, sussurrou, parece que você escreveu para mim também. Maria sorriu. Talvez eu tenha escrito para mais pessoas do que imaginei. Enquanto isso, Júlia começava um novo trabalho numa pequena livraria chamada A Luz Interior. Trabalhava no turno da manhã, organizando livros, atendendo clientes e servindo chá nas tardes de discussão literária. Uma tarde, enquanto limpava as prateleiras, a dona da livraria Solange Martins, uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque, perguntou: O que você fazia antes de vir para cá? Júlia sorriu levemente. Eu fazia bolos. Mas agora acho que combino mais com livros. Solange refletiu, bolos exigem precisão. Livros pedem emoção. Parece que você é boa nos dois. Júlia abaixou a cabeça. Já perdi os dois. Mas minha filha, e ela me ajudou a encontrar tudo de novo. Solange assentiu, devagar. Ter uma filha que escreve livros, e deve ser um grande orgulho. Júlia olhou pela janela, onde Maria passava de bicicleta, sorrindo sob o sol. Não é só orgulho. É gratidão. Um mês depois, o manuscrito O Som da Verdade foi oficialmente aceito para publicação pela editora Aurora, especializada em literatura juvenil no Brasil. Optaram por manter o estilo simples, sem alterar muito, para preservar a autenticidade. Na carta de aceitação, o editor-chefe escreveu: Nunca recebemos um manuscrito que, mesmo escrito com tanta dor, terminasse com tanta luz. No lançamento do livro, Júlia e Maria viajaram até a sede da editora em São Paulo. A cerimônia foi pequena, apenas familiares, representantes de escolas, a doutora Larissa e Rafaela Mendes, a primeira a ter tido coragem de expor João. Rafaela abraçou Maria apertado. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que ele seria totalmente desmascarado. Mas você tornou isso possível. Maria hesitou. Você não ficou com raiva de mim? Por eu ter acreditado nele? Rafaela balançou a cabeça. Não. Você foi vítima, como eu. Mas você sobreviveu. E escreveu. Algo que eu não consegui fazer. A doutora Larissa também compareceu, com seu velho caderno de couro. O que é isso? Maria perguntou. Seu primeiro diário, aquele que você esqueceu no centro. Acho que agora é seu. Maria abriu na primeira página. Estava escrito em letras trêmulas de lápis. Não sei mais quem sou. Mas sei que dói. Ela riu, emocionada. Agora eu sei quem sou. Naquela noite, sozinhas no quarto de hotel, Júlia abraçou Maria. Tenho uma pergunta. Qual, mamãe? Se um dia te perguntarem se você odeia aquele homem, e o que você vai responder? Maria pensou por um instante e disse: Vou dizer, eu não odeio. Eu só lamento por nunca ter sido amada do jeito certo. Júlia chorou. Você cresceu de verdade. Maria esfregou o rosto no ombro da mãe. Já cresci, e mais ainda quero dormir com a mamãe quando ouço a chuva. Um ano depois. Maria foi premiada com o Prêmio Nacional de Literatura Juvenil pelo seu trabalho O Som da Verdade.
No palco, ao receber o prêmio, ela declarou: "Eu não nasci para ser vítima. Eu escrevo para que aqueles que foram manipulados, que foram enganados, saibam que não estão sozinhos. A caixa de música já foi uma prisão, mas agora é o sino que me acordou. E eu despertei." Toda a plateia se levantou para aplaudir. Na primeira fileira, Júlia enxugava as lágrimas. Clarissa apertava forte sua mão. "Está vendo?", disse Clarissa. "A menina não apenas sobreviveu. Ela está fazendo os outros reviverem." Naquela tarde, voltaram para o pequeno apartamento perto da praia. Antes de entrar em casa, Maria puxou a mãe pela mão. "Mãe, lembra das pedras à beira-mar? Aquelas em que nos sentávamos quando acabamos de nos mudar?" Júlia assentiu. "Vem comigo. Tenho algo que quero te mostrar." Sentaram-se na pedra familiar. Maria abriu sua bolsa e tirou uma caixa de música não antiga, mas uma nova, desenhada por ela mesma. "Sabe, mãe", ela sorriu, "eu usei as peças da caixa antiga. Joguei fora tudo o que havia dentro, e deixei apenas o mecanismo de tocar música." Júlia perguntou: "E qual é a nova música?" Maria girou a manivela. Uma melodia suave e tranquila começou a tocar, leve, sem a melancolia da antiga. "Essa é a música que eu escolhi. Ninguém me enviou. Ninguém me disse para tocar sozinha. Eu a ouço, e quando quero lembrar que sempre tenho escolhas." Júlia sorriu e abraçou a filha. "Você não apenas reescreveu a história. Você reescreveu a si mesma." Maria assentiu. "E desta vez, o final é escolhido por mim." O sol se punha. A luz dourada do entardecer cobria seus ombros como um cobertor após um longo inverno. As ondas batiam suavemente nas pedras, como o sussurro do mar. A paz finalmente chegou. Esta história é um lembrete poderoso de que a verdade nunca fica escondida para sempre, e que a confiança mal colocada pode destruir uma alma jovem. No entanto, o amor genuíno e a coragem de encarar o passado podem salvar tudo. Não importa o quão escuro tenha sido o passado, enquanto houver alguém ao nosso lado que não nos abandone, ainda temos a chance de nos curar. E o mais importante, devemos ensinar as crianças a duvidar na hora certa e a ouvir todos os lados, porque o amor verdadeiro nunca carrega manipulação. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.